poder de salvar. Venha já, experimente, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor não tem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Oh, vinde vê-lo passar. Ainda alguém demorando em Jesus Cristo aceitar. Eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, por que a seu bem recusar? Estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par. Oh, vinde vê-lo passar. Amém. Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Nós hoje estamos indo ao encontro do Senhor Jesus, porque Ele está nos convidando, Ele está passando nesta noite por nossas vidas. O Salmo de número 59, Salmo 59, nós leremos 3 versos no início da nossa reunião de oração. Salmo 59, verso 5. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Esta também é a nossa palavra ao Senhor para vir de encontro a todas as nações. Verso 10 e verso 16. Meu Deus virá ao meu encontro, com a sua benignidade, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio. Escolhi esses versos porque entendo que ele é parte da expressão da nossa confiança no poder do Senhor, que o Senhor vem ao nosso encontro, Ele é o nosso refúgio e por isso nós podemos adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, porque Ele tem se feito presente entre nós. Vamos então conversar com o nosso Deus e dizer nesse momento da nossa alegria, da nossa adoração. Nós não vamos agora pedir nada, mas colocar o nosso coração na presença do Pai. Amado Deus, nós agradecemos-te porque ouvimos o teu chamado, ouvimos a tua voz. Nós te louvamos e te agradecemos porque podemos perceber que Cristo está passando nesta hora onde nós estamos. Obrigado, Deus, porque na nossa fé, na nossa confiança, nós sabemos que Cristo Jesus está passando aqui na nossa casa, mas também está passando lá na casa dos irmãos, das irmãs, de todas as pessoas que estão participando nesta hora da nossa reunião de oração e está com a sua mão bondosa, com a sua mão de carinho,
com a sua mão, ó Deus, de paz estendida para cada um e cada uma de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque reconhecemos que através do teu Santo Espírito, cada família agora em sua casa, apesar de distantes geograficamente, apesar deste isolamento social, nós estamos juntos e unidos pelo poder do teu Santo Espírito, prestando a Ti este momento de culto da nossa noite de oração e colocando também, ó Deus, a nossa comunhão através das nossas orações uns com os outros, umas com as outras. Amém. Adoramos e engrandecemos o Teu nome, Pai, por este Teu poder de nos unir, de nos integrar, mesmo quando estamos distantes fisicamente. Adoramos e engrandecemos o Teu poderoso nome, porque temos os recursos da tecnologia que nos ajudam neste propósito, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, porque Tu, Senhor, antes da nossa decisão em separar esse momento da nossa terça-feira para a reunião de oração, o primeiro chamado para esta reunião de oração foi Teu, Pai. Foi Tu que colocaste isso na Tua agenda, na agenda de cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Foi a Tua voz que nos chamou, alertando de que Cristo Jesus estava passando, para que nós pudéssemos vir ao encontro dele para ouvir mais uma vez toda palavra que Tu tens reservado para nós. E este, ó Deus, é o sentimento, essa é a disposição do nosso coração, abrirmos todos os nossos sentidos para acolher a Tua presença, Jesus, na nossa vida, na nossa casa, nesta noite. Acolha-nos assim, nós humildemente nos colocamos diante de Ti, no nome do amado Mestre Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos meditar no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou ler apenas do verso 16 ao verso 20. Segunda Reis, capítulo 6, do 16 ao 20. Antes de ler, vou aqui contextualizar vocês. O profeta Eliseu está ali numa cidade de Israel e o rei da Síria envia os seus exércitos para sitiar ali a cidade onde estava Eliseu, para a partir daquela cidade invadir e tomar Israel. E isso é durante a madrugada. Quando amanhece o dia, o moço do profeta Eliseu, o moço era o seu assistente, um aprendiz, ele acorda, abre a porta e vê todo aquele exército cercando a cidade. Ele fica desesperado e volta correndo para dentro da casa, chama o profeta Eliseu e fala: o que nós vamos fazer agora? Verso 16, nós vamos ler, 2 Reis 6, verso 16. Ele respondeu, o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscares. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria.
leio até esse verso 20, mas na sequência o texto vai contar para nós que quando o exército inimigo abriu os olhos, eles estão diante do rei e de toda a força militar ali da Samaria, e o rei, orientado pelo profeta Eliseu, em vez de ferir aquele exército que veio atacá-lo, eles usam de diplomacia, recebem bem e despedem o exército para voltarem para a Síria. E o rei que iria ali atacar, quando seu exército volta e conta toda essa história, ele vê que com o poder de Deus não pode brincar, e ele sossega, ele dá paz a Israel. Mas nesta noite eu quero destacar para nós esta oração que Eliseu fez no verso 17: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Aquele rapaz, aquele moço que era o assistente do profeta Eliseu, ele só conseguia contemplar um exército inimigo. Ele via aqueles homens, aqueles cavalos, e ele só conseguia perceber todo o mal, toda a violência, todo o perigo, toda a dor e sofrimento que viria de um exército inimigo atacando eles. E Eliseu então ora: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Aquele rapaz precisava enxergar a proteção de Deus, a providência de Deus, o auxílio de Deus, o exército de Deus que já estava acampado ali também ao lado deles. E nesta noite, irmãos e irmãs, cada uma de nós temos os nossos inimigos, o maior inimigo que tem sido nesses tempos o coronavírus. Nós temos as dificuldades, nós temos as necessidades, problemas de relacionamento, temos as mais variadas circunstâncias que nós olhamos e vemos ali as lutas, as dificuldades. Nessa noite, que nós possamos fazer esta oração como fez o profeta Eliseu: Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar os teus anjos, o teu exército a nosso favor. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos perceber a tua mão a nosso favor, as tuas oportunidades, as tuas providências. E é assim, irmãos e irmãs, que nós vamos, colocar diante do Senhor os nossos pedidos, nossos clamores, nesta confiança de que eu não estou vendo ainda, mas o exército do Senhor já está acampado aqui comigo. Nós vamos entoar o hino 282, Unido com Cristo. É um hino que fala, afirma no nosso coração, na nossa mente, de que o Senhor está conosco a cada momento. 282. Para
Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença concede vigor, cada momento sou teu Salvador. Com Cristo unido na ressurreição, hei de alcançar eterna redenção. Jamais em Cristo esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença concede vigor, cada momento sou teu Salvador. Amém. Os pedidos que nós temos para a oração nesta noite são em favor de saúde, para Eli Ferreira, amigo do Everton, o João, irmão da Cida, a Geraldina, a Mara Liz, a Vilminha, a Márcia, sobrinha da dona Helena, a Márcia e a Amélia, que são amigas da Eliena, a Odete, o Efraim, que é filho da amiga da Heleninha, a Renata, sobrinha da Márcia, e por mim, que estou com uma alergia. Pessoas que estão desempregadas e estaremos orando em favor de trabalho. Edson Aldemiro, Matheus Matos, Flávio, Viviane Moreira, Cristina Teles, Catiane, Mari, Magali, Iara, Rodrigo, Júlio César, Ellen, filha da Márcia, Paulo, amigo do Emerson, e a Cidica. Oramos também nesta noite em favor das diversas famílias enlutadas e diversos outros pedidos que nos chegam aqui são em favor da vida de cada uma e cada um de nós, especialmente das pessoas idosas, em favor do ministério de oração da nossa igreja metodista em Arthur Alvim, em favor da família pastoral em Arthur Alvim, por todos os pastores e pastoras, bispos e bispas, por todos que, estando em isolamento social, continuam firmes no trabalho da igreja, por todas as pessoas que estão na linha de frente no combate ao Covid-19 e em favor desse momento político que nós estamos passando em nosso país. Estes são os pedidos que chegaram a nós. Nós vamos agora orar, intercedendo por estas necessidades com as irmãs Eliena e a irmã Heleninha. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos imensamente gratos, ó Deus, por mais essa reunião de oração. Te somos gratos pelos pastores que têm sido tão dedicados para com a nossa comunidade. Amém. E pela nossa comunidade também te agradecemos, ó Pai. Sim, ó Deus. Nesse momento, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, ó Pai, para Te pedir por tantos motivos que foram aqui colocados hoje. Sim, Senhor. Por famílias que estão enlutadas, famílias que estão passando por situações difíceis na sua vida, pelos enfermos, Senhor, tantas pessoas internadas no leito de hospital, sabemos que estão necessitando demais da Tua ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão em situações mais graves, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um, com cada uma, Senhor, que assim fortalecendo, cuidando, Senhor, dando tudo aquilo que for necessário para a vida de cada um e de cada uma, Senhor. Amém. Nós te pedimos, ó Pai, também por várias outras pessoas em outras situações, Senhor. Tantas pessoas desempregadas,
piorando mais ainda com essa situação pela qual o nosso país passa, pelo qual o mundo passa, né? Então, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor fortaleça o coração de cada um, fortaleça o espírito, Senhor, dando uma confiança maior e tendo a certeza que com a Tua presença, tudo isso, Senhor, será minimizado. Nós te pedimos também, Senhor, por cada um das nossas comunidades, pessoas especialmente idosas, pessoas que estão passando muitas vezes por outras dificuldades, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Pai de amor, um Pai de bondade, um Pai de misericórdia, que sempre está nos acompanhando, que está sempre olhando para nós com o teu carinho, com o cuidado de Pai, ó Deus. Fortalece-nos firmes, Senhor, em cada ato da nossa vida, para que nós possamos, Senhor, estar demonstrando a nossa fidelidade a Ti, assim como o Senhor não nos abandona e é fiel a nós, Deus, em todos os instantes, Senhor. Guarda, Senhor, cuida de cada um e cada uma, Senhor. Abençoa, fortalece a nossa vida, tanto física como espiritualmente. Amém. Nós te pedimos e nós te agradecemos, porque já sabemos que o Senhor fará o melhor nas nossas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor amado, te louvo e te agradeço pela sua fidelidade para conosco. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de podermos falar contigo, Pai. Obrigada. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias nos renovam a cada manhã. Sim, Deus. E nesse momento, Pai amado, nós queremos interceder por todas as pessoas enfermas, ó Pai, tanto da nossa igreja, ó Pai, como da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família, Senhor Deus, que Tu possa, Senhor, estar acompanhando, Pai, cada uma e cada um, Senhor Deus, com as suas bênçãos e com as suas misericórdias. Então nós te rendemos graças, Senhor Deus, e nós te pedimos, Senhor Deus, que essas pessoas possam ser agraciadas por Ti, que cada uma, Senhor Deus, possa sentir o renovo da sua presença na vida deles, ó Pai. Que Tu esteja, Pai amado, abençoando todos aqueles que necessitam da sua graça. De uma maneira muito especial, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, o nome das pessoas enfermas, Senhor Jesus. Senhor Deus. Eli Ferreira, amigo do Everton, João, irmão da Cida, Vilminha, da Marianinha, a Geraldina, o Efraim, Maraliz, Márcia, sobrinha da Dona Helena, Odete, Renata, sobrinha da Márcia, outra Márcia e a Amélia, que são amigas da Eliana. Pai, são tantos os enfermos, ó Pai. Nem todos os nomes estão aqui, Senhor Jesus, mas que Tu possa estar acompanhando cada um e cada uma, Pai, e que eles possam, Senhor Jesus, se sentir amparados por Ti. Que Sua bênção, Senhor Deus, possa chegar até eles. Com os Seus anjos, Pai, Tu possa acampar no lar de cada um e de cada uma, Senhor Jesus. Abençoa cada um. E ainda na Sua presença, ó Pai amado, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu esteja também acompanhando, Senhor Jesus, os desempregados. São tantas as pessoas, ó Pai, desempregadas ao nosso redor, ó Pai, mas tem esses que nos pedem que nós possamos estar intercedendo pela vida deles. E que Tu possa, Senhor Jesus, abrir portas, ó Pai, de acordo com a Tua santa divina vontade. Nesse momento tão difícil que o Pai está atravessando, Senhor Deus, mas que logo após, Senhor Jesus, possa restaurar portas, possa abrir caminhos, Senhor Deus, para que eles possam encontrar uma solução para os seus trabalhos. Abençoa essas vidas, Pai. Guia-os em nome e por amor de Jesus. Ainda te pedimos também, Senhor Jesus, pelo nosso país, Pai amado, que está atravessando momentos tão difíceis. Já estava difícil, agora complicou mais, Senhor. Então queremos entregar em Tuas mãos, que Tu, Senhor Jesus, possa estar abençoando, Senhor Jesus, a cúpula de toda a presidência. Que Tu possa estar lá, Senhor Deus, com cada um deles, abençoando-os e fazendo, Senhor Jesus, da melhor maneira possível, que eles possam ter sabedoria e discernimento, ó Pai, que eles possam entender, ó Pai, que quem sofre é o povo. Que Tu esteja abençoando essas vidas, libertando eles, Senhor Deus, de tudo aquilo ruim, Senhor Deus, que estiver naquele lugar. Que ali possa haver glória, que ali possa haver vitória, Pai. Então nós entregamos em Tuas mãos, que sabemos que Tu sempre poderá fazer o melhor. E ainda na Sua presença, Senhor Deus, nós queremos Te pedir
pelas famílias enlutadas, ó Pai. São tantas as pessoas enlutadas, aquelas que sofrem, Senhor Jesus, aqueles que enterram seus entes queridos, que não podem acompanhá-los, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um. Que o seu Espírito Santo de Deus possa entrar no coração dessas pessoas, aliviando, Senhor Jesus, as suas dores, tirando todo sentimento de amargura, de tristeza, de afastamento, de separação, Senhor Deus, porque sabemos como é difícil perder um ente querido. Então nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Que tu possa fazer o melhor a cada um deles, que eles possam sentir-se abraçados por ti, que eles possam também te buscar, Senhor Deus, a sua presença, ó Pai. E que nesse momento, Pai Celestial, nós te pedimos e te agradecemos, porque tu amas os teus filhos e nos guias e mostra, Senhor Jesus, amor para aqueles que precisam dele. Que nós possamos ser um sinal de amor para cada pessoa que está necessitando, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, esse culto, abençoa a direção do trabalho, abençoa os nossos pastores, os bispos e todos aqueles, Senhor Jesus, que trabalham em prol do seu nome. Que tu renove, Senhor Jesus, a cada um. Que tu dê forças e sabedoria para que eles possam estar, Senhor Deus, cuidando da nossa igreja, fazendo com que nós nos sintamos bem, ouvindo essas mensagens, ouvindo os cultos online. Ó Pai, toma conta, Senhor, do seu povo. Toma conta, ó Pai, do seu povo metodista. Abençoa, Senhor Jesus, a família pastoral. Abençoa, Senhor Deus, o Elias. Abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que necessitam da sua graça, ó Pai. E por tudo isso, Senhor Jesus, nós te pedimos. Encarecidamente nós te agradecemos. E que tu possa renovar o nosso dia, o nosso ser, e que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, ó Pai. Abençoa-nos, é o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor, amém. Quero convidar você a que nós possamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, cantar o Senhor, para dar prosseguimento à nossa reunião de oração nessa noite. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso
quando o Senhor caminha conosco, é muito bom sentir o abraço do Senhor. É muito bom sentir o afago do Senhor. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, quando o filho volta, o filho devia estar esperando muitas coisas do pai. Repreensão, uma chamada de atenção, puxão de orelha. Mas a parábola conta para nós lá em Lucas 15 que quando o pai vê o filho retornando, quando ele vê o filho chegando de volta, o pai se enche de ternura porque ele reconhece que o filho está arrependido, que o filho está voltando no caminho, e o pai o abraça. O texto diz que o pai abraça o filho. Né? Foi um grande reencontro para aquele filho. Né? Para aquele filho que saiu de casa destratando seu pai, pedindo uma coisa que naquele momento não era o que ele merecia. Foi, quebrou a cara, e quando volta, o pai o acolhe, o pai o traz de volta, o pai diz: você é meu filho. Como é bom saber que Deus nos abraça, que Deus caminha com a gente. E eu quero convidar você a que você possa abrir sua Bíblia lá em Hebreus 12. Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Hebreus 12, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Ele começa o texto no capítulo 12 dizendo: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. De quem ele está falando aqui? De todo esse povo que é falado no capítulo 11. O capítulo 11, você já sabe, começa definindo o que é fé. No capítulo 11, verso 1 e 2, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a partir daí, ele começa a sessão do pela fé. Pela fé, Abel ofereceu, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé Isaac. E ele vai falando de um monte de gente, pela fé Raabe, até que lá no verso de número 30, ele segue e diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias, pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que direi mais, diz o texto. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, e assim ele segue. E aí, no capítulo 12, ele diz assim: olha, quão grande nuvem de testemunhas nós temos a nos rodear. Sabe, irmãos e irmãs, o que o texto de Hebreus está dizendo também é que todas essas pessoas às quais ele se refere aqui, no capítulo 11, homens e mulheres que pela fé tiveram vitória, que pela fé tiveram lutas, que pela fé caminharam com Deus, que pela fé tiveram resposta, enfrentaram as dificuldades, ele vai dizer assim: todas essas pessoas
servem para nós de baliza. Todas essas pessoas servem para nós de exemplo, de modelo. Todas essas pessoas, com certeza, o texto não diz o que eu vou dizer agora, mas com certeza, cada um desses homens e mulheres que o capítulo 11 fala, que servem de testemunha, dessa grande nuvem de testemunhas, eram homens e mulheres que tinham um coração grato a Deus. Homens e mulheres que agradavam a Deus. Nunca se esqueça daquilo que a gente aprendeu e você já ouviu várias vezes lá na igreja. O coração grato alegra o Senhor. O coração grato alegra o Senhor. Aquela pessoa que sabe a quem está agradecendo, que sabe que tudo que tem, que tudo que é porque o Senhor está com ele, está com ela. Esses homens e mulheres que o capítulo 11 fala, e que o texto do capítulo 12 nos lembra dessa nuvem de testemunha, são esses homens e mulheres que ao longo da sua história de vida e de fé, tiveram experiências com Deus, caminharam com o Senhor, provaram do Senhor. Nossa igreja fez 71 anos. E nós já falamos isso no tempo de aniversário. Nesses 71 anos, quantos homens e mulheres passaram pela nossa igreja e deixaram a sua marca? Quão grande nuvem de testemunhas tem a Igreja Metodista em Arthur Alvim? Seu Isaac, né? Nosso irmão Isaac faleceu há pouco tempo. E vários outros que construíram a igreja, que fizeram a igreja, que caminharam com a igreja. Nosso irmão Valdomiro. Quantas pessoas ao longo dessa jornada construíram essa igreja? A base do seu testemunho, da sua liderança, da sua fé, do coração grato que tiveram. Como é bom saber, irmãos e irmãs, que nessa tão grande nuvem de testemunhas, nós temos homens e mulheres que nós podemos lembrar também. Homens e mulheres que esse texto não fala, mas que nós sabemos que ao longo da história nos serviram de baliza, nos serviram de exemplo, nos serviram de modelo. Como é bom saber que quando nós olhamos para a nossa igreja, olhamos para a fé, nós temos sim homens e mulheres que fazem parte dessa nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que nos ensinaram alguma coisa e que continuam nos ensinando. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite em que nós vamos colocar os agradecimentos ao Senhor, lembre-se disso. Todos esses que o texto fala aqui foram homens e mulheres gratos a Deus. Homens e mulheres que tinham um coração grato diante do Senhor. Deseje ser lembrado assim. Deseje, busque ser lembrado assim. Para que um dia, lá na frente, quando forem falar de você, o pessoal diga assim: fulano faz parte dessa grande nuvem de testemunhas. Fulana faz parte dessa nuvem de testemunhas. Porque aprendeu, porque teve um bom exemplo. Como é bom saber que na nossa vida de fé, nós temos sim homens e mulheres que servem para nós como modelo, que servem para nós como guias. Como é bom saber que ao longo dessa jornada, nós também temos a nos rodear de uma grande nuvem de testemunhas. Na Igreja Metodista em Arthur Alvim, nós damos graças a Deus pelos homens e mulheres que também passaram por aqui e servem para nós como testemunhas, como essa nuvem de testemunhas que nos rodeia. E você, com certeza, aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, se não é da Igreja Metodista em Arthur Alvim, é de uma outra igreja, com certeza na sua comunidade, você deve ter pessoas que fazem parte dessa tão grande nuvem de testemunhas. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo legado dessas pessoas, agradeça a Deus pelo que elas te ensinaram, agradeça a Deus. Porque se você tem uma comunidade de fé hoje, é porque muitas dessas pessoas lutaram para isso. Amém, meu irmão e minha irmã? Eu quero te convidar, né, a ouvir um cântico. E depois desse cântico, nós vamos orar com duas irmãs. Nós vamos ler os agradecimentos, vamos orar com duas irmãs. Mas eu queria convidar você a
ouvir esse cântico, e se você conhecê-lo, cante. Tudo está sob o controle do Senhor. A pastora Cristiane vai ler para nós os agradecimentos e depois nós vamos ter um momento de oração.
Nesta noite agradecemos pela preservação da saúde, pelas famílias, pela comunidade de fé. Agradecemos pela recuperação de saúde de diversas pessoas, como seu Paulo, Dona Emericiana, a Nanda, a Odete, a Isabel, que é tia da esposa do Flávio, o Jorge, sobrinho da Márcia. Agradecemos pelos trabalhos realizados em nossa e em outras igrejas. Agradecemos pelos livramentos de Deus. Agradecemos pelos pastores. Agradecemos pela fidelidade dos irmãos e das irmãs nos depósitos dos seus dízimos e ofertas. Amém. Nós vamos orar com a nossa irmã Adriana Brito e com a nossa irmã Amanda. As irmãs Adriana e Amanda estarão orando pelos agradecimentos. Eterno e Todo-Poderoso, te agradeço, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te agradeço porque a cada dia o Senhor nos lembra de que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Amém. Obrigada. Obrigada pelas curas que o Senhor tem realizado. Muito obrigada. Obrigada pelo sustento que o Senhor não tem deixado faltar nas Amém, famílias Senhor. da nossa igreja, nas nossas famílias, nas nossas casas. Obrigada, Senhor, por se revelar a nós, Senhor, em tempos difíceis, mas o Senhor revela o Teu amor, revela o Teu cuidado, revela também o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a consciência de que somos falhos, pequenos, e é o Senhor quem comanda a nossa vida, é o Senhor quem guia os nossos passos, é o Senhor quem nos dá a direção. Te agradeço muito, Jesus, porque a Tua palavra diz que os nossos pensamentos são uns, mas os Seus pensamentos são muito maiores, Senhor, do que os nossos. Os Teus planos são muito maiores do que os nossos, Senhor. Obrigada, Deus. E isso nos dá a segurança, Pai, de que estamos guardados em Ti, Amém. de que o Senhor está no controle da nossa vida, de que o Senhor tem um plano muito maior do que aquilo que a gente planeja. Sim. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas curas. Obrigada, Senhor, pela nossa comunidade de fé. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos sustenta. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Obrigada pela igreja que, mesmo não estando fisicamente perto, mas nós estamos sim próximos uns dos outros em oração e em atitudes também, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo, Deus. Continua conosco, nos dando a cada dia mais da Tua porção, Senhor, da Sim. Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. Que toda glória, que todo louvor, que toda adoração sejam dadas ao Teu nome, Jesus, Amém. pois só Tu és Deus. É verdade. Só Tu és Deus Todo-Poderoso, Santo e Tremendo. Amém. Obrigada também por nos perdoar de nossas falhas, de nossos erros Obrigada, e por nos ensinar, ó Pai, a viver conforme o Senhor quer que nós vivamos. Amém. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, Senhor. Salmo 92, 1 e 2 diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Pai, obrigada, Deus, porque ao acordarmos pensamos em Ti, durante nosso dia nós pensamos em Ti, clamamos por outros irmãos, clamamos por pedidos. Mas nessa hora, Deus, nós queremos Te agradecer, Pai. Sim, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada. Agradecer, Senhor, até por aquelas coisas que não enxergamos, Deus. Sim, ó Deus. Mas nós sentimos que o Senhor faz por nós. Amém. Pelos livramentos, Deus. Te agradecemos, Senhor, por todas as providências que o Senhor tem Muito suprido obrigada, nas nossas Deus. vidas. Pai, obrigada, Deus, pela comunidade da fé. Obrigada porque temos irmãos e irmãs que intercedem uns pelos outros. Que em meio a tantas dificuldades, uns com os defeitos mais que os outros, o Senhor nos dá amor uns pelos outros para caminharmos juntos, Deus.
Obrigada, Pai, por isso. Obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a nossa devoção. É verdade, Deus. Não há Deus como Tu, Senhor. Sim, Não Pai. há. E o Senhor é o Deus da nossa vida, da qual nós dependemos, Deus. De dia, de noite, hoje, amanhã e para sempre, Pai. Muito obrigada. Obrigada por tudo, por todos esses pedidos que foram colocados. Esses pedidos não, todos esses agradecimentos que foram colocados, Deus, Sim, Pai. nessa reunião de oração, Pai. Uma igreja que te adora, uma igreja que não para de orar, uma igreja que não para de te agradecer, não para de trabalhar em prol do teu reino, Deus. Obrigada, Pai. Honra cada um e cada uma, Deus, que é fiel a Ti, Pai, nesse tempo. Nós te louvamos, engrandecemos e agradecemos. Pelo nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Obrigada, Deus. Amém. Amém. E eu quero convidar você, nós vamos fazer a oração final, receber a bênção e vamos deixar a última música que nós ouvimos rodando aqui. E aí estamos encerrando a nossa reunião de oração. Amém? Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti. Tendo nos rodear, Senhor, por tão grande nuvem de testemunhas. Tendo nos rodear, Senhor, por homens e mulheres que caminharam contigo. Homens e mulheres que deixaram um legado importante na nossa igreja. Pessoas, Senhor, que fizeram a diferença na Tua igreja. Nós te agradecemos pelos homens e mulheres, Senhor, que a Tua palavra nos ensinou nessa noite, que inspiraram homens, que inspiraram mulheres, que inspiraram a vida de tantas pessoas ao longo, Senhor, da sua caminhada de fé. Amém. E nós, Senhor, nessa noite, colocamos diante de Ti, Senhor, como esses irmãos colocaram no passado e tiveram promessas cumpridas. Nós colocamos diante de Ti os nossos pedidos, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades, as nossas fragilidades, aquelas coisas que às vezes entristecem o nosso coração, aquelas situações que nós reconhecemos, Senhor, que não temos como resolver, mas nós também sabemos e confiamos que Tu, Senhor, traz a resposta, É verdade. que Tu, Senhor, resolve, que Tu, Senhor, dá alento. E por isso, Senhor, olha por cada um dos pedidos que foram feitos aqui. Sim, ó Deus. Acolhe o Teu trono de graça e responde no tempo certo. Sim, ó Pai. Que Tu, Senhor, continue a olhar por nós e continue a nos dar um coração grato, Pai, para que possamos sempre nos lembrar da Tua boa mão, do Teu cuidado. Que assim seja, Deus. Fica conosco, Senhor, guarda e protege a cada um e cada uma. Guarda e protege seus profissionais de saúde. Seja com o nosso país nesse momento tão turbulento, Senhor. São muitas as crises que o Teu povo está enfrentando. Crise causada pela pandemia, crise política, crise econômica, tantas situações que o Teu povo está padecendo nesse momento. Olha por nós, Senhor. Olha pelo Teu povo. Olha pelos nossos governantes. Dá-te de sabedoria aos nossos governantes nesse Sim, ó tempo. Deus, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos protege. Sim, Seja o nosso escudo nesse tempo. Sim, ó Pai. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, seja conosco e conosco permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor.
Deus te abençoe. Uma boa noite. Bom descanso para você. Graça e paz. Até domingo, no mesmo horário, nos encontramos para celebrar ao nosso Deus.